Boa tarde a todos. Declaro aberta a 123ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques, Rodrigues, Kiyoshi Hirakawa, Dizão, Túlio Camargo, professor Giovanni, Rafael da Ípica, Biula, Abner, Segura, Bruno Tan, André do Bar, Paulo Marrom, Zé da Vaca. Todos presentes. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 122ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata da 122ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento com o recebimento de projeto de lei do Executivo. Recebimento, projeto de lei no 35/2020, altera a lei no 3.172, de 3 de novembro de 2014, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a política municipal da pessoa com deficiência e dá outras providências. Isso. Peço ao secretário que dê prosseguimento com o recebimento de matéria do Legislativo. Recebimento, projeto de lei no 19/2020-L, autor, vereador professor Giovanni, denomina a Escola Municipal Professora Wanda Helfenstein Aguiar, a escola infantil localizada na Avenida Brasil-Japão, próxima ao condomínio residencial Castanheiras. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Avisando aos senhores vereadores para que fiquem atentos após a leitura, se quiser pedir. Essa é leitura de requerimento, né? Não é respostas, não, né? Não. Não, então ok. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 115/2020. Temos visto que a Prefeitura de Mairinque, por meio de empresa contratada, tem realizado a sinalização das vagas de estacionamento na área central da cidade, uma vez que pretende implantar o sistema rotativo de estacionamento, conhecido por Zona Azul. Ocorre que vagas antes destinadas a idosos, cadeirantes, transporte escolar, carga e descarga e até mesmo motos têm sido retiradas, dando espaço a vagas comuns. Tal ação, inclusive, foi denunciada por um jornal local nesta semana. Ante o exposto, nos termos regimentais, requer o chefe do Executivo Municipal, através do setor responsável, por que nos informe o que segue. 1. Considerando que na Lei Municipal número 3.614 de 2018, que versa sobre a Zona Azul, estabelece reserva percentual para vagas de idosos, pessoas deficientes e outras, por qual razão estas vagas estão sendo apagadas? 2. Assim que retornarem às atividades da Professor Manuel Martins Vilaça, aonde as vans e ônibus de transporte escolar poderão parar para embarcar e desembarcar as crianças com segurança, uma vez que a vaga reservada também foi apagada e seu espaço para vagas comuns. 3. Considerando a importância do serviço prestado pelos taxistas e que os mesmos têm recebido altos impostos por parte da Prefeitura com a implantação da Zona Azul, os pontos de táxis serão alterados? Existe a possibilidade de que estas vagas não sejam alteradas para que os serviços prestados pelos taxistas não fiquem ainda mais prejudicados? Favor encaminhar o número de vagas totais para veículos comuns e discriminar as vagas destinadas para táxis, carga e descarga, transporte escolar, idosos, pessoas deficientes, farmácias e motos. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, o requerimento 115/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 115/2020.
Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 116/2020. No mês de maio de 2020, foi feito o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Horácio Malirane, no bairro da Granada. As obras foram executadas pela empresa Platinum WS Construções. Considerando que não se passaram nem 2 meses do serviço, e após fiscalização deste vereador, que constatou que o asfalto já está apresentando rachaduras em alguns pontos da rua. Assim sendo, requeiro na forma regimental que seja oficiado ao chefe do Executivo, através dos setores competentes, a fim de que se esclareça. 1. A Prefeitura está ciente do ocorrido e já notificou a empresa que executou o serviço? Se sim, quando a empresa executará o reparo na rua? 2. A empresa Platinum WS Construções já recebeu o valor total da obra? Vereador Biula. Em discussão, requerimento 116/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários, queira se manifestar. Aprovado o requerimento 116/2020. Requerimento número 117/2020. Considerando que no ano de 2016, em resposta ao requerimento número 445 de 2016, ofício 786/2016, consta a realização de estudo pelo Departamento de Trânsito do município, que indica a necessidade de 2 dispositivos de redutor de velocidade na rua Ana de Moraes, no bairro do Jardim Vitória. Considerando que, decorrido esse tempo, ainda não foi instalado esses redutores de velocidade. Considerando que o movimento foi intensificado pela abertura do loteamento Portal dos Pássaros, causando maior preocupação entre os moradores. Considerando que foram apresentados por vários vereadores proposituras através das indicações 472 de 2018, 979 de 2018 e 1086 de 2018. É que nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. Há possibilidade da implantação desses redutores de velocidades? 2. Se positivo, quando serão implantadas? 3. Caso não sejam implantadas, qual a justificativa? Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, requerimento 117/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 117/2020. Requerimento número 118/2020. Considerando que várias ruas do município necessitam que seja realizada a manutenção asfáltica, operação tapa-buracos. É que, diante do exposto, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Quando será retornada a operação tapa-buracos em nosso município? 2. Se positivo 1, quando? Vereador Rodrigues. Em discussão, requerimento 118/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, eu quero parabenizar o vereador pelo requerimento e deixar claro que a gente tem colocado indicações e falando sobre a questão dos buracos. Tem muitas ruas que está muito feio a situação. Não só eu, como vários vereadores, já falamos da rua Gessi aqui na Gleba B, do Jardim Cruzeiro B, né? E além de outras ruas que estão em situação assim muito ruim e não tem tapa-buraco. Tapa-buraco, a resposta que me deram quando eu fui lá na prefeitura é que não está funcionando, está parado. E é aquilo que eu sempre estou falando, né? Do planejamento do executivo com relação a esse tipo de serviço. Não é um tipo de serviço que pode parar. A gente sabe que no mês de janeiro, fevereiro é maior o número de buracos, mas durante o ano sempre vai surgindo. Então, esse tipo de serviço não pode parar, não ter. Tem que ser frequente esse trabalho, né? Então, está de parabéns o vereador. Esperamos que, desta vez, o Executivo nos atenda e, emergencialmente, atenda às indicações dos vereadores, porque a gente está indicando aqui, o vereador que hoje acabou de falar de lombada lá na rua Ana de Moraes, a gente está representando o povo, a gente é a voz do povo aqui nessa Câmara. Então,
pedimos que o tapa-buraco comece a ser feito, porque isso ocasiona, muitas vezes, coisas não esperadas, né? Pode ser desde um pneu furado, mas pode acontecer um cidadão estar desviando de um buraco e atropelar alguém. Isso é muito grave. Parabéns, vereador. Pode contar com o nosso apoio. Continua a discussão, requerimento 118/2020. Com a palavra, o vereador Biula, por 5 minutos. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento. Venho informar que no dia 3 de 7 foi feita a licitação para ver a empresa que vai prestar esse serviço. Eu acompanhei a licitação lá. A empresa ganhadora foi a Engever, onde teve um lance de R$ 66,00 o metro quadrado, e foi finalizado a licitação em R$ 45,00 o metro quadrado. Então, foi uma disputa entre a empresa Engever e a Obra G. A Engever acabou ganhando a licitação. Sexta-feira agora eu fui conversar com o secretário de Finanças, que é o doutor Navério. Ele me informou que a Obra G, que ficou em segundo colocado, ela entrou com recurso, querendo impugnar essa licitação. Pediu um prazo de 15 dias para resolver esse assunto. Então, hoje é dia 13, bem previsto que, se tudo ocorrer bem, o tapa-buraco volta no final deste mês. Ok? Sem mais, presidente. Continua a discussão, requerimento 118/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Eu gostaria de agradecer o apoio dos novos vereadores que já se manifestaram favoráveis a esse requerimento, e, de uma certa forma, isso serve para as futuras administrações também. Muitas das vezes a gente acaba aprendendo com o erro de alguns, que tem que realmente haver, como o professor Giovanni falou, um planejamento. Tem que, antes de mais nada, saber das prioridades do município e aí sim fazer planejamento. Obviamente que essa certidão licitatória muitas das vezes pode ser impugnado, pode ser que a pessoa entra na justiça, como o Vila esclareceu aí, e aí causar um transtorno maior. Então é importante que se faça um planejamento para que as coisas não cheguem a ficar nessa situação. Existem várias ruas lá na Granada, e lá no Residencial Parque, enfim, em toda a extensão da cidade que precisa dessa manutenção devida. Por isso fiz esse requerimento. E gostaria de contar com o apoio dos novos vereadores. Encerra aqui a minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 118/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu já antecipo o meu voto favorável ao requerimento 118/2020 e concordo com a fala dos vereadores, onde é dito que o executivo, além de planejar, né, estes serviços essenciais, tendo em vista que quando nós estamos falando aqui de tapa-buraco, nós estamos falando da segurança, né, do motorista, daquele que usa a moto, dos motoboys que trabalham em nossa cidade e precisam passar por uma rua transitável. Coisa essa que, infelizmente, não está acontecendo em nossa cidade. E quando eu digo que o executivo tem que atender o vereador, que o vereador está atuando, não que o prefeito não esteja, né? Mas está atuando 100% e 24 horas a favor da população, está atendendo os munícipes. O vereador não tem barreira para com a população, né? Não tem nenhuma dificuldade hoje da população entrar em contato com os senhores e cobrar e solicitar. E por isso que o executivo precisa atender os vereadores e as indicações dos vereadores desta casa. Isso, infelizmente, vem acontecendo, não só neste bairro, mas também no bairro Reneville, também a região da Zona Leste, nossa cidade, por mais que esteja bem recapeada com o recurso trazido pelo vereador Biula, mas ainda há ruas lá que necessitam do serviço tapa-buraco. O bairro São José, Três Lagoinhas,
Então, o executivo precisa planejar melhor, cumprir o planejamento e atender o vereador, porque o vereador ele está diariamente com a população e ele sabe da necessidade do povo. E o vereador, ele faz o quê? Ele colhe essas informações e representa o executivo. E cabe a ele executar, né? E triste notícia, viu, Biula? Biula informou que a Obra Gen entrou com pedido de impugnação do certame licitatório para o tapa-buraco. Lembrando que a Obra Gen é aquela empresa que fez um serviço meia-boca na Rua 1, em cima da Nova Granada, que agora tem que o executivo, junto com o vereador, viabilizar uma estrutura para finalizar aquela obra. Então, é lamentável essas empresas que vêm para o município, que vêm só pensando em ganhar dinheiro e não em fazer um trabalho correto e atender a população. Mas voto favorável a este requerimento. Espero que o prefeito comece a atender, né, de fato, os vereadores, que nós somos o maior representante hoje do povo nesta casa, vocês, vereadores. Nós, né? Então, presidente, finaliza aqui minha fala e voto favorável a este requerimento e espero que o prefeito atenda, né, o pedido de nós, vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 118/2020. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Paulo Marrom por 5 minutos. Parabéns pelo requerimento, novo vereador, nosso vice-presidente dessa Casa de Leis, Rodrigues, e pode contar com o meu apoio nesse requerimento, nosso vice-presidente, e nosso município está cheio de buracos, precisa de manutenção, sim, tá? E sei que todos nós aqui estamos cobrando melhorias para nosso município, né? Todos os vereadores, e cada um trabalha de um jeito, mas todo unido para o melhor para o nosso município, tá? Então pode contar com o meu apoio, novo vereador, tá bom? E concluo aqui a minha fala e Deus abençoe a todos nós e a todos que estão assistindo essa sessão online. Deus abençoe. Continua a discussão, requerimento 118/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 118/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 119/2020. Considerando que este vereador e os demais vereadores desta Casa já solicitaram ao Poder Executivo, através de várias proposições de colocação de ponto de ônibus, implantação de redutor de velocidade, lombada e faixa de pedestres na Avenida das Flores, bairro Reneville. Considerando que se trata de reivindicações antigas dos moradores dessa avenida e do bairro, e que até a presente data não foram atendidas pelo Poder Executivo. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo, a fim de dar explicação sobre o seguinte. 1. Quando a Prefeitura irá colocar ponto de ônibus na Avenida das Flores, Reneville? 2. Quando a Prefeitura irá implantar redutores de velocidade lombadas na referida avenida? 3. Quando a Prefeitura irá colocar faixa de pedestres na referida avenida? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento 119/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu peço que aprovem o requerimento 119/2020 e, novamente, relatando que o Executivo não atende nós, vereadores. E, muitas das vezes, os vereadores acabam levando bordoada, sendo criticados na rua pela população. Por quê? Porque nós vamos em loco, identificamos o problema, representamos ele ao Executivo, cobramos soluções através de indicação, requerimento, alguma outra propositura, o prefeito não realiza nada e aí nós ficamos com esse fardo. Exemplo é este requerimento que desde 2017 nós estamos cobrando melhorias para este bairro. Implantação de faixa de pedestre, olha, é o mínimo, hein? Ali da escola Laraine saem crianças que atravessam a Avenida Reneville para pegarem o trio que dá acesso ao bairro Terra São José. E os carros passam ali a milhão. Antes mesmo dessa legislatura, a população já estava pedindo a implantação de uma lombada naquele ponto. E até agora não existe. Então a culpa é de quem? Do Executivo que não atende, do prefeito que não atende os pedidos da população, representado por nós vereadores.
Então, eu espero que desta vez todos esses serviços já pedidos pela população, por diversos vereadores e hoje por mim, seja atendido. Seja atendido porque, de fato, nós precisamos de um dispositivo de redutor de velocidade naquele local, faixa de pedestres e um ponto de ônibus, porque o povo, as crianças, quando retornarem às aulas, ficam ali expostas ao sol, à garoa, à chuva, e isso está totalmente errado, desumano. Eu espero que o prefeito atenda desta vez o nosso pedido. Senhor presidente, finalizo aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares neste requerimento. Continua a discussão, requerimento 119/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 119/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 120/2020. Considerando que os servidores públicos municipais que continuam na ativa, trabalhando e atendendo ao público nas repartições públicas durante esse período de pandemia, faz-se necessário que a Prefeitura faça testes para a detecção da Covid-19 nos referidos servidores públicos como medida de precaução, considerando que também faz-se necessário que a Prefeitura forneça equipamentos de proteção individual a todos os servidores que estão trabalhando nesse período, bem como colocar à disposição desses servidores públicos em suas respectivas repartições máscaras e álcool gel. Considerando, destarte, exaramos o presente requerimento a importância da utilização da verba do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para a compra de testes para a detecção de Covid-19, coronavírus, para atender aos servidores públicos municipais que estão trabalhando e lidando com o público em geral nesse período. Requer, assim, nos termos regimentais, que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. 1. Quando a Prefeitura irá realizar os testes para a detecção de Covid-19 nos servidores públicos? Se negativo, justificar. 2. Quantos testes para a detecção de Covid-19 foram adquiridos pela Prefeitura? De quais empresas e qual o valor unitário? 3. Quantos testes para a detecção de Covid-19 a Prefeitura recebeu do Ministério da Saúde, do Governo Federal e ou do Governo Estadual? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 120/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço a aprovação do requerimento 120/2020 e cobro ao Executivo que testagem em massa dos servidores públicos da nossa cidade. E, claro, tendo condição da população de risco. Por que eu estou dizendo isso? Porque os servidores do município, nós estamos acompanhando que a guarda, a GCM, se eu não me engano, já existem ali 4 guardas que contraíram o coronavírus. O pessoal da saúde, nem se fale, eu acho que já passou de 6 pessoas que contraíram a Covid-19. O pessoal que está na rua, departamento de obras, fazendo a capinação, a limpeza, a roçada, esses servidores que estão, de fato, na linha de frente atendendo a população, já tivemos infectados e até óbitos. Então, é extremamente importante que o Executivo teste os funcionários públicos, os servidores que estão nesta linha de frente. E peço um pouco mais. Já há municípios fazendo de uma maneira preventiva a administração de alguns medicamentos sem danos colaterais, como a ivermectina, tem dado resultado em alguns casos. Então, é muito importante o Executivo tomar uma atitude e não só ficar assistindo de camarote, que é o que está acontecendo. Atualiza os números, 180 pessoas infectadas e 16 óbitos, mas nenhuma ação concreta para combater a pandemia e para resguardar o servidor público de nossa cidade, que está na linha de frente, atendendo a população. Não está no ar-condicionado, não está em seu gabinete, está na rua. Então, é muito importante que o prefeito tenha um olhar técnico, humano, de atenção, de carinho, de respeito para com os nossos servidores e venha fazer uma testagem em massa. Os servidores estão na linha de frente
E, mais do que isso, criar um novo protocolo de atendimento preventivo e também de atendimento precoce das pessoas que já contraíram a Covid-19. Precisa ter uma ação concreta, não dá mais apenas para assistir de camarote. Eu estive fazendo uma conta, Mairink, para o número de infectados e o número de óbitos, está batendo recorde na nossa região com a taxa de letalidade do vírus. Está em 8,60%, enquanto São Roque está 4,39%, Alumínio 6,35% e Sorocaba 1,98% a taxa de letalidade desse vírus. Então, Mairink está atrasado, não só na testagem dos servidores e da população, mas também nas ações preventivas. Como nós já dissemos aqui, não há um plano de desinfecção, não houve a sanitização dos espaços públicos, relaxou-se na campanha preventiva para o povo usar máscara, tem que intensificar isso, não há nenhum tipo de fiscalização mais concreta para que não haja aglomeração, continua tendo churrascos em chácaras, tá tudo bem, a população, talvez que venha de fora, vem da capital, vem fazer aglomeração aqui, é irresponsável? Evidente que sim, mas o município tem que fazer o seu papel, fiscalizar e defender o nosso povo, o nosso município, contra o Covid-19. Todos os esforços ainda são poucos. Agora, o que não pode acontecer, repito, é o município, na pessoa do senhor prefeito, assistir de camarote, que é o que está acontecendo. Senhor presidente, finalizo aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares do requerimento 120/2020. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 120/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Eu gostaria de manifestar apoio a esse requerimento e, em consequência de, até mesmo porque eu fui informado a semana passada, né, em contato com um deputado na qual eu apoiei, pedi voto aqui para ele aqui em Mairink, de que ele mandou R$100 mil para Mairink, para combate ao Covid-19. E assim, esse dinheiro deve ser empregado realmente ao combate do Covid-19. Eu sei que é insuficiente para poder fazer a testagem de todo o servidor público e muito menos na população de Mairink. Mas é uma iniciativa. Eu tenho certeza que vários outros deputados também encabeçaram algumas emendas aqui para Mairink, no valor talvez até maior, outros talvez no valor menor, para esse combate ao Covid-19. Então, eu gostaria que a administração pública, que o prefeito, que a Secretaria de Saúde, fizesse uso desse recurso da melhor forma possível, tentando amenizar a dor, tentando amenizar a situação dessa pandemia que assola não só o Brasil, como o país como um todo. E realmente o prefeito tem que prestar bastante atenção em relação à saúde pública, que não é um problema só de Mairink, é um problema nacional. E aproveitando o ensejo aí, não sei se seria o ensejo a palavra correta, dizer que também deveria partir, sim, do nosso presidente, as iniciativas de como combater o coronavírus, quais seriam os procedimentos que a OMS recomenda. E, infelizmente, nós temos um presidente que, de uma certa forma, sei lá como que eu posso dizer a respeito dele, as suas atitudes que ele tem em relação a essa pandemia. Então, são exemplos que acho que não devem ser seguidos. Nós sabemos que nossas condições de Mairink são precárias, são difíceis, mas se realmente esse pequeno recurso que veio de um deputado, um pequeno recurso que vem através do Estado, tem que ser usado de maneira mais correta possível. Então, eu tenho meu apoio nesse requerimento do novo vereador. Encerra aqui a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 120/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam com estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 120/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 121/2020. Considerando que desde meados de 2017, a Prefeitura de Mairink deixou de prestar o serviço de esgotamento de fossa cética, limpa-fossa, aos munícipes
e que até a presente data não restabeleceu os referidos serviços. Considerando que o saneamento básico é um direito fundamental do indivíduo e da coletividade, além de serviço público essencial, previsto na Constituição Federal e na Lei nº 11.455, de 2007, sendo obrigação do município, considerando que o saneamento básico ainda atua entre a garantia do mínimo existencial social, moradia adequada, a saúde e a melhoria de todos os aspectos de higiene e a proteção ambiental. A população, sem acesso às condições existenciais básicas, assinala um conjunto de desigualdades sociais, econômicas e ambientais. Considerando a Lei do Saneamento Básico, todas as cidades devem ter um plano municipal sobre os serviços de água, esgotos, lixo e drenagem das águas de chuva. Considerando que o não esgotamento de uma fossa séptica traz riscos à saúde, contribuindo para a proliferação de vermes e bactérias que podem causar doenças sérias e, em alguns casos, podendo levar à morte. Além disso, com solo contaminado, a água e o que é plantado ali ficarão impróprios para o consumo humano e animal. Requer, assim, nos termos regimentais, que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. 1. Tendo em vista que desde meados de 2017 a Prefeitura deixou de fornecer o serviço de limpa-fossa aos munícipes e que até a presente data não voltou a prestar tal serviço. Assim, quais as providências a Prefeitura já tomou para restabelecer a prestação do serviço de esgotamento de fossa séptica em nosso município? 2. Por qual razão a Prefeitura não vem fornecendo aos munícipes o serviço de limpa-fossa? Justifique. 3. Apresentar a política de saneamento básico da Prefeitura para a gestão dos anos 2017 a 2020, informando quais metas foram cumpridas pela Prefeitura. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 121/2020. Com a palavra, senhor Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já vi diversos vereadores, como o vereador André Dubar, Paulo Marrom, diversos vereadores cobrando o executivo para que fizesse o serviço de esgotamento de fossa séptica. Diversos vereadores, porque a população necessita deste serviço. E a prefeitura, desde 2017, negou-se fazer esse serviço, alegando que não faz parte da gestão e a responsável por fazer esse serviço seria a Saneaco. Eu lembro que o prefeito falou isso em plenário diversas vezes, mas nós sabemos que fora da zona de concessão, essa responsabilidade não é da concessionária e sim da municipalidade, tendo em vista que o Executivo convocou um certame licitatório, se eu não me engano, no valor de R$600 mil para o serviço de limpa-fossa. E até agora nada aconteceu, a população necessita desse serviço. Muitas pessoas antes da pandemia ainda estavam se unindo, fazendo vaquinha, contratando esse serviço, mas agora, neste momento, de fato, muitas famílias não estão tendo uma condição financeira favorável e não estão conseguindo arcar com esse custo, ainda mais considerando que é lei, né? É direito básico e fundamental o saneamento básico, seja para a coletividade ou para o indivíduo. Então, está na hora do prefeito responder essa população. E, olha, são diversos bairros que necessitam desse serviço. Moreiras, toda aquela região de Dona Catarina. Nós temos pessoas aqui na Zona Leste, Monjolinho, Vila Barreto, Granada, também a região do Sebandilha, bairro Jardim Oriental, que necessitam do serviço de limpa-fossa e que não têm condição hoje de pagar mais de R$1.000 para um serviço particular, vir esgotar a fossa séptica. Eu espero que o prefeito tenha sabedoria, eu espero que ele tenha amor a esta população, se coloque no lugar deste povo e faça, com urgência, uma parceria, seja com a Saneaco, com uma instituição privada, para atender esta população. Senhor presidente, eu encerro aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares no requerimento 121/2020, que cobra do Executivo uma ação rápida, concreta,
ao serviço de limpa-fossa. Também estamos cobrando aqui do mesmo. Né? Qual meta? Pergunta de número 3. Qual meta da política de saneamento básico da prefeitura ele cumpriu desde a gestão, no início de 2017 até 2020? Que, pelo visto, infelizmente, não vimos nada. Senhor presidente, finalizo aqui minha fala enquanto comprovação dos novos pares neste requerimento. Que o prefeito atenda com rapidez a população que necessita do serviço de limpa-fossa. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 121/2020. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Mais um requerimento na qual eu apoio também, o senhor presidente e novos vereadores. Mas, de uma certa forma, nos mostra, como muitas vezes é dito, a ineficiência por parte de administrações anteriores. Obviamente que a responsabilidade da administração hoje é nossa e do prefeito, que está aí à frente da administração pública desse município. Mas todos nós sabemos que essa empresa Saneaco, que aí está, que me parece que já até perdeu na terceira instância em Brasília esse contrato, essa concessão, e não sei qual que é o meio legal que ela está trabalhando ainda aqui na nossa cidade. Porém, está fazendo o tratamento de esgoto. Mas, como o requerimento já fala, ele não contempla a sociedade como um todo, na questão do esgotamento de esgoto, na captação de esgoto, porque nós temos várias e vários bairros, áreas, sem canalização de esgoto, sem tratamento de esgoto, que não se trata nem um litro de esgoto em Mairinque ainda, e nós estamos em pleno século XXI, no ano de 2020. Isso é um absurdo, é inaceitável. Então, olha o quanto o Mairinque ainda está atrasado em relação ao saneamento básico de Mairinque. E aí eu pergunto, vai ter eleições esse ano, possivelmente, vai ter novas administrações. Será que nós vamos conseguir resolver, se nós vamos continuar na administração, ou quem que vencer as eleições, resolver o problema do saneamento de Mairinque, que, paralelamente, se você não cuida do saneamento básico, obviamente você também não está cuidando da saúde da população de Mairinque. Então, isso é uma coisa que vem há décadas, desde a nova Constituição que está lá, que é obrigatório a ter o tratamento. Aliás, é obrigação da gestão da administração pública cuidar do saneamento, cuidar da saúde pública do Brasil. E, infelizmente, vem se agregando esses problemas, contratos mal feitos, houve perda de contrato, né, no passado, pela outra empresa que aí estava. Aí coloca-se ápice novo certame licitatório, que foi anulado durante a justiça, e esse contrato ainda continua sendo vigente. A empresa que ganhou, que não atende, não contempla toda a extensão do município, só a parte, assim dizendo em palavras bem chulas, só o filé do boi, onde tem uma população bastante grande que ela vem atender, já estavam as ligações de esgoto praticamente todas feitas. Aí, segundo elas, em algumas reuniões que nós tivemos aqui, nessa casa, falou que foi feito investimento de 28 milhões, se não me falha a memória na época, aproximadamente 30 milhões, que o que eu contestei na ocasião, que para mim aquilo não é investimento, é manutenção, em trocar bomba, em trocar algumas coisas. Então, fica aí, para quem for administrar essa cidade no futuro, que a gente tem que ter mais um certo cuidado com a despesa pública, ter mais um certo cuidado com o dinheiro público, com a situação do marinquense, com a questão do saneamento, com a questão da saúde, para que não se faça contrato que talvez não seja, de uma certa forma, talvez seja um contrato leonino, enfim, não está aqui querendo contestar isso, mas é preciso que tenha uma administração que tenha planejamento, que realmente faça o estudo e veja a necessidade da população marinquense. Mas teve um apoio nesse... Eu concedo a parte ao novo vereador Rafael. Com a parte, vereador Rafael da Ípica, por 1 minuto. Concordo com o vereador e ainda faço aqui um acréscimo às palavras do mesmo. Enfatizo, foi sim erros de prefeitos que passaram por aqui, que firmaram esse contrato leonino, que atende todos os interesses, menos os interesses da população, da qual a empresa não tem obrigação sequer com o tratamento de esgoto, com o tapa-buraco que ela faz com as ligações meia-boca,
E outra, nós já sabemos aqui o porquê essas coisas aconteceram. Já deu aí Jornal Nacional, né? Já deu aí apoio de campanha. Então, isso é muito ruim para o progresso da cidade. É muito ruim para a imagem do município. E agora está aí a consequência. O povo sem saneamento, muitos bairros hoje que não têm a coleta de esgoto, que não tem água encanada, e isso é culpa de prefeitos que passaram, mas agora tem que resolver o problema. Concordo com o senhor, agora temos que resolver esse problema e esta herança que esses administradores deixaram para o nosso município. Lembrando que teve um prefeito que deu ainda um aditivo. Vereador, eu preciso concluir, meu tempo está acabando. Tá bom? Tá bom? Só Finalizo aqui. para concluir aqui. Posso concluir? Pode concluir. Enfim, eu tenho meu apoio no requerimento e o problema, mesmo que já é de longa data, talvez por alguma má administração no passado, o problema hoje é nosso, então nós temos que lutar para tentar sanar esse problema. Encerra aqui minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 121/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 121/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 122/2020. A Prefeitura respondeu ao requerimento 82 de 2020, de autoria deste vereador, afirmando que já recebeu a primeira parcela do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, no valor de R$ 1.150.168,69 e o valor de R$ 170.724,58. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo com cópia para a Secretaria de Saúde Municipal, a fim de darem informações. 1. Requer que o Executivo apresentar uma planilha detalhada de prestação de contas dos valores recebidos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, informando onde foram gastos esses valores, qual o nome das empresas contratadas e as respectivas notas fiscais. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 122/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, o objetivo do requerimento 122/2020 é saber aonde foi gasto R$ 1.150.000 recebido pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, recurso esse que veio do governo federal, e mais os R$ 170.000 também recebidos para enfrentamento específico ao Covid, fora as emendas parlamentares, da qual alguns vereadores conseguiram trazer. Eu também trouxe o recurso do deputado Herculano Passos, foi pago no dia 30/4/2020, R$ 100.000, teto MAC, mas para utilizar no combate à pandemia. E por que eu quero saber onde foi gasto esse dinheiro? Porque, repito, não vi nada. Não tem sanitização. Cadê a testagem em massa? Quais ações ele vem fazendo para com esse montante? Lembrando que foi pago apenas a primeira parcela. Ainda tem mais 4 parcelas do montante de mais de R$ 5.200.000. Então, eu quero essa prestação de conta. Quero saber onde foi gasto, quero as notas fiscais de gastos, quero o balancete muito bem detalhado, porque é um recurso que tem que ser aplicado e fiscalizado por nós, vereadores, e é isso que nós estamos fazendo. Senhor presidente, encerro aqui minha fala e conto com a aprovação dos novos pares no requerimento 122/2020. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 122/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 122/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Está desligado o microfone aqui hoje. Requerimento número 123/2020. Considerando que há muitas necessidades de melhoria na infraestrutura urbana, nas ruas e prédios públicos do município,
considerando que nos últimos meses não tem sido realizado o serviço de tapa-buraco nas ruas do município, considerando que esta Câmara tem aprovado diversos projetos para aprovação de convênios de diversas naturezas, porém não tem retorno das informações do andamento das ações ou se foram concluídas. É que nos termos regimentais requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte: 1. Quais convênios estão em vigência para atender obras de melhoria em infraestrutura urbana? Favos fornecer lista dos convênios em andamento com descrição das obras e valores previstos. 2. Por que o serviço de tapa-buracos não vem sendo realizado? Tem previsão de quando voltará a ser realizado? 3. Quais convênios estão em vigência para outros setores como saúde, educação e assistência social? Favor listar os convênios em andamento. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 123/2020. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, essa questão dos convênios na cidade é muito importante porque, às vezes, passa o projeto aqui pela Câmara, a gente aprova e fica com aquela esperança de ver a obra feita ou o serviço realizado, e às vezes passa-se 1 ano, 2, 3, e a gente não vê isso acontecer. Embora o convênio esteja aprovado, o que acontece é que a obra acaba, às vezes, muitas vezes não sendo realizada, ou o serviço, né? E esse convênio fica, às vezes ele para no meio, às vezes ele não acontece em nada, né? Como, por exemplo, o Centro de Convivência do Idoso, que a gente vem aprovando essa verba há anos e não acontece, mas tem outros, e é importante, então, para que nós, aqui da Câmara, possamos estar fiscalizando e acompanhando, saber esses convênios em andamento ou abertos no nosso município. Conto com o apoio de todos. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 123/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 123/2020. Peço ao senhor secretário que dê continuidade. Requerimento número 124/2020. Considerando que há um grande número de pessoas desempregadas em nossa cidade, e esse quadro piorou em 2020 com a crise imposta pela pandemia e pelo isolamento social. Considerando que existem muitos alunos do ensino fundamental que são atendidos pelo programa Bolsa Família ou beneficiários de outros programas e que estão afastados das escolas, portanto, não se alimentando da escola. Considerando que muitas famílias foram beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal e que o município recebeu uma verba de mais de 1 milhão para uso no combate ao coronavírus e aos efeitos da pandemia, é que nos termos regimentais requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte: 1. O Executivo comprou quantas cestas básicas nesse ano de 2020? E quantas cestas básicas foram distribuídas para famílias carentes em 2020 até o presente momento? 2. Existe pela Secretaria de Assistência Social acesso aos dados da Secretaria da Educação e dos beneficiários do Programa de Auxílio Emergencial do Governo Federal? Se sim, a Assistência Social tem feito o acompanhamento dessas famílias com alunos carentes no município? 3. O município pode usar parte da verba enviada pelo Governo Federal para fornecer cestas básicas para os alunos carentes do município? Se sim, o Executivo pretende comprar cestas básicas para distribuir aos alunos carentes? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 124/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, essa discussão sobre a questão das cestas básicas que vem sendo distribuídas para a população, a gente tem falado constantemente aqui na sessão. O vereador Rafael já fez requerimento perguntando: vai distribuir, não vai distribuir cesta básica para os alunos do município? O fato é que isso vai passando e a gente tem que somar forças, tem que ir cobrando, porque não é possível. A gente tem recebido denúncias aí de famílias que estão passando necessidade no município. Eu tenho feito a minha parte, que é instruir, divulgar essas famílias. Olha, não tem, por enquanto, previsão de distribuição para aluno. Então,
vá na assistência social. É isso que eu tenho feito, né? Quando a gente fica sabendo de alguém que está precisando, mas isso só não é suficiente. É preciso fazer uma busca ativa, porque muita gente, às vezes, tem vergonha de ir na assistência social, ou seja, reclama para a vizinha, reclama para os parentes, mas tem vergonha de procurar ajuda do poder público. Por isso é que eu acho que tinha que ser o inverso, né? As escolas que estão mais próximas, as escolas, os professores, estão mais próximas dos alunos da escola municipal, tem que fazer essa busca ativa e indicar para o executivo quais são as famílias, quais são os alunos carentes que estão precisando dessa ajuda e fazer o que tem que ser feito, que é não deixar essas famílias passarem necessidade nesse momento. Por isso, a gente está aqui somando forças, mais uma vez, pedindo e perguntando para o executivo, para o prefeito, vai ou não vai destinar parte dessa verba para comprar cesta básica para as famílias carentes dos alunos das escolas municipais. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 124/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já voto favorável a este requerimento, antecipo aqui meu voto, e nesta oportunidade eu concordo com o vereador professor da questão que nós precisamos, de fato, unir forças. Eu já fiz até denúncia no Ministério Público, onde o prefeito ele disse que todas as famílias, não só, tão irônico, hein? Não só os alunos, mas todas as pessoas em estado de vulnerabilidade social, a assistência social estava atendendo, e não só com cesta básica, também com agasalhos, com toda a estrutura necessária. Então, a gente sabe que não é verdade, e ainda disse, nesta resposta, que sequer muitos desses alunos não necessitam do kit alimentação, que seria a cesta básica, porque ele diz, nesta resposta ao Ministério Público, que esses alunos não estão no cadastro único, portanto, não fazem parte de famílias de baixa renda. Ora, quantas famílias que antes da pandemia tinham uma condição financeira favorável e hoje precisam do poder público? Quantos empresários, microempresas, barbeiros, cabeleireiras, personal trainer, que não precisavam do poder público e hoje estão precisando, quebraram, estão sem nenhum tipo de renda. Então, é falta de amor ao próximo, falta de responsabilidade para com a caneta da qual ele tem em mãos hoje, que é do prefeito, que é do executivo, e eu espero que juntos nós possamos não só ter a resposta, mas a ação concreta por parte dele, porque muitas famílias, muitas crianças, alunos que tinham uma alimentação completa na escola, hoje estão passando necessidades em suas residências. Eu espero que ele atenda o nosso pedido, através desse requerimento do vereador professor, e atenda essa população que tanto necessita. Senhor presidente, finalizo aqui minha fala e já manifesto meu voto favorável a este requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 124/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 124/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 125/2020. Considerando que há um grande número de pessoas que ainda pagam aluguel em nossa cidade, considerando que em 2013 já havia um projeto para a construção de mais 200 unidades habitacionais que dependia da avaliação da área doada pelo município por parte do CDHU, considerando que existem 19 casas inacabadas no bairro Secap, que são frutos de convênio que era para construir 27 unidades habitacionais para pessoas carentes e que, por irregularidades na sua execução, foi encerrado. É que, nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. O Executivo tem planos de terminar as 19 casas do convênio da Secap? Se sim, para quando? 2. A assistência social tem feito acompanhamento das 27 famílias contempladas na época da aprovação do convênio?
Se sim, quantas famílias continuam aguardando pela entrega das moradias? 3. Como está a situação do projeto de construção das 200 unidades habitacionais pelo convênio com o CDHU? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 125/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 125/2020. Os requerimentos de número 115 a 100... desculpa. Agora nós vamos passar a moção. Já foi. As indicações depois. Peço ao secretário que faça a leitura da moção. Moção número 16/2020. Com grande alegria e satisfação, recebemos a informação do deputado federal Carlos Zaratini de que seus esforços junto ao governo federal resultaram exitosos em obter a destinação de mais R$300 mil ao município para garantir investimentos em ações de combate à pandemia do coronavírus. Com tal atitude, aquele parlamentar consolida a sua condição de verdadeiro amigo e defensor dos interesses de nossas cidades junto ao governo federal. Através de uma parceria iniciada em 2016, o deputado Carlos Zaratini sempre nos manteve abertas as portas de seu gabinete, assim como esteve permanentemente disposto a interceder nos assuntos de interesse de nossa comunidade junto aos diversos ministérios do governo federal. Através de nossas ações junto ao deputado, obtivemos recursos da ordem de R$2.300.000, conquistas de que muito nos orgulhamos, pois se traduziram em melhorias da infraestrutura urbana e do sistema viário, através do recapeamento de vias públicas. Ante esta louvável conquista, nos cabe enaltecer a atuação do nobre deputado federal Carlos Zaratini, rendendo-lhe o devido reconhecimento e gratidão pelo atendimento de nossos pleitos. Diante do exposto, apresenta a presente moção de aplauso ao deputado federal Carlos Zaratini por seus esforços na liberação de R$300 mil ao município de Mairinque para garantir investimentos em ações de combate à pandemia do coronavírus. Requeiro-se aprovada, seja enviada a cópia desta ao deputado federal Carlos Zaratini para que saiba da presente homenagem. Vereador Biula. Em discussão, moção 16/2020. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu peço apoio de todos os vereadores para essa moção ao deputado federal Carlos Zaratini, que está destinando muito recurso para a cidade de Mairinque. Através do deputado federal Zaratini, nós conseguimos recapear 18 ruas no bairro da Vila Barreto, Granada, Recanto, Zona Leste, né? E tem mais 300 mil para o ano que vem já. As 7 ruas vai ser contemplada o recapeamento do deputado. Além do recurso para a infraestrutura, o deputado também já destinou mais 250 mil para a saúde, para a aquisição de equipamentos para os 3 postos de saúde que temos na Zona Leste, Nova Mairinque, Jardim Vitória e Jardim Flora. Então, peço apoio a todos os vereadores para aprovar essa... Presidente, encerra aqui minha fala, presidente. Continua a discussão, moção 16/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Ô, vereador Biula, já vou antecipar aqui meu voto, tem meu voto favorável, tá? Você sabe que a minha deputada é a federal, Bruna Furlan, mas eu sou um fã também do seu deputado Zaratini, um deputado que ajudou muito o nosso município. O seu deputado também é um deputado parceiro de Mairinque, viu, Biula, vereador Biula? Tá? É merecida essa moção e, olha, fiquei muito feliz quando eu vi você no vídeo com ele, na coisa, dizendo dos 300 mil de emenda que você conseguiu para o nosso município da pandemia, tá? E falo para você tem o meu apoio nessa moção, essa moção merecida, viu, vereador Biula, o vereador atuante, tá? Na nossa casa de lei. Parabéns, tá? Moção merecida e parabéns pelas emendas que você conseguiu nessa parceria aí, tá? Para o município, viu, vereador Biula, tá? Fica com Deus, Deus abençoe, e isso aí vai ser muito válido para o nosso município, vereador Biula, tá? Tem o meu apoio nessa moção. Eu concluo aqui a minha fala e
Que Deus abençoe a todos nós, tá? Continua a discussão, moção 16/2020. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, vereador Biula, voto favorável a essa moção, né, moção de aplauso ao deputado Zaratini, independente de partido, independente de ideologia partidária, nós precisamos reconhecer os deputados que abraçam Mairink. O Zaratini abraçou o nosso município. Também não posso esquecer os nossos deputados, Baleia Rossi, Jorge Caruso e até mesmo Herculano, que somando as emendas, nós conseguimos trazer para o nosso município a maioria destes recursos em recursos para investimentos e custeio na área da saúde, próximo a R$1.200.000. Mas, de fato, o Zaratini abraça a cidade e não é de hoje, né? E ele traz essas emendas através do seu mandato para ações que, de fato, aparecem. Investimentos na saúde, quanto mais você põe, não aparece. Agora, de fato, recapeamento aparece, as pessoas passam, lembram diariamente, e eu só tenho aqui, neste momento, como mairinquense, agradecer ao Zaratini e ter o privilégio de votar favorável a esta moção. Parabéns, vereador. Já antecipo aqui meu voto favorável. Só, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 16/2020. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Palavra. Gostaria aqui também de manifestar apoio a essa moção, do vereador Biula, parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que você vem desenvolvendo no município. Eu sempre aí quietinho, como eu sempre falo, tem trazido para o nosso município grandes recursos, que está aí, é de conhecimento de todos, que Barreto e Granada recebeu vários e vários recapeamentos através dos seus esforços, através do seu trabalho, e através de emendas desse deputado Zaratini, na qual, mesmo eu não sendo do partido dele, eu estive lá com Vossa Excelência em Brasília, inclusive até o prefeito na ocasião, nos recepcionou muito bem lá, e a gente sabe que ele tem uma estima muito grande pelo município, pela pessoa de Vossa Excelência também, e dizer que essa é a nossa função, de nós vereadores estar lutando para tentar trazer recursos para o município, porque nós temos o conhecimento de que o município ele é limitado nas suas finanças e que realmente, de acordo com o recurso próprio, não dá para atender as demandas do município. Então, nos resta o quê? Pedir para os deputados, pedir para os órgãos governamentais que nos socorra, que nos acuda. E ele tem feito a sua parte. O deputado Carlos Zaratini, o nosso deputado também tem ajudado. Agora que a gente está estabelecendo uma identidade, os deputados na qual eu apoiei, com o Mairink, está começando a desenvolver seu trabalho, enviar recursos para o Mairink. É uma história mais curta, mas tenho certeza que se todos conseguissem esse êxito que o senhor teve em trazer tantos recursos para o Mairink, através de emenda, Mairink hoje seria uma outra Mairink. Mairink hoje seria uma cidade mais próspera, seria com certeza uma cidade mais desenvolvida e com muito menos demanda aí diante da sociedade. Então, parabéns mais uma vez e conta com o meu apoio a essa moção. Encerra aqui minha fala, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, moção 16/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis à permanência da comissão, os contrários querem se manifestar. Aprovada a moção 16/2020. As indicações de número 334 a 340 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com ofícios de terceiros. Recebimento ao ofício número 336 de 2020 da Presidência do Senado Federal, em atenção à moção de repúdio número 67/2019. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, passaremos agora ao intervalo regimental. Esse intervalo será de 5 minutos, ok? Só para que possamos